A remoção dos sacrários. Tiraram o Senhor e não sabemos onde o puseram. São João 20:2. O sacrário no centro tem, no espírito tradicional da Sagrada Liturgia, o significado de dar a Nosso Senhor Jesus Cristo o destaque no lugar central. Pode-se considerar esta afirmação como sendo teocêntrica, isto é, que tem Deus como o centro, evidentemente, não como centro geométrico. O teocentrismo significa que Deus é reconhecido como sendo a causa e o fim de todas as coisas. E sendo Deus imutável e centro, deve ser fixo e imutável. Quando Nossa Senhora e São José foram a Belém, na ocasião do recenseamento, obedecendo ao decreto de César, por serem eles pobres, disseram-lhes que não havia lugar para eles na estalagem. Por isso o menino Jesus teve que nascer fora da cidade, numa cocheira miserável, onde havia um boi e um burro. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu, Israel, e os seus, os judeus, não o receberam. Ele nasceu numa cocheira, fora da cidade, assim como iria morrer fora da cidade de Jerusalém. Por que os seus não o receberam? São João 1:11. O boi conhecerá o seu dono, e o burro conhecerá o presépio de seu senhor, profetizou Isaías. Isaías 1:3. Mas os seus o receberam. Nasceu numa cocheira, símbolo da igreja, porque, como explica Hugo de São Victor, na cocheira, os animais, o boi e o burro, deixam suas sujeiras e se alimentam no coxo, assim como nós, cristãos, vamos à igreja para deixar no confessionário nossos pecados, a fim de, depois, irmos nos alimentar com o pão que desceu dos céus na mesa da comunhão. Mas os seus não o receberam. E não havia lugar para eles na estalagem. Espantamo-nos com a frieza e a dureza de coração dos habitantes de Belém, que recusavam receber a Virgem Maria e São José, e com a cegueira da sinagoga, que abria o rolo da profecia e respondia a Herodes: sim, é verdade. Estamos na época em que deve nascer o Messias prometido. E ele vai nascer em Belém, palavra que significa casa do pão. E depois de ler a profecia, a sinagoga fechava o rolo e não ia a Belém adorar o rei dos judeus que nascera. E o recusava, não lhe dando lugar na estalagem. A igreja, durante 2 milênios, guardou o corpo de Cristo, nascido em Belém, no sacrário. Adorou-o santamente, cercando-o de honras devidas ao Redentor, o Filho de Deus feito homem. Hoje, infelizmente, não há mais lugar para o sacrário de Jesus Cristo nos altares das igrejas. O sacrário foi relegado para longe do altar, para fora de Belém, por meio da encíclica Ecclesia de Eucaristia e no decreto Redemptionis Sacramentum, o Papa João Paulo II mandou que se combatessem os abusos e desrespeitos que se fazem contra a Eucaristia. Entretanto, observamos que nada mudou. Aqueles mesmos que aplaudem o Papa João Paulo II se fazem de surdos quando ele recomendou algo bom. Os argumentos para a retirada dos sacrários são cada vez mais assustadores. Já não se fala mais em completo desconhecimento da realidade do sacrário, como numa brutal e insanável cegueira que já beira a senilidade. A loucura completa beira a hostilidade contra o Altíssimo. Então, colocam o sacrário longe, de lado, em capelas isoladas, em cantos escuros, tal como fazem faxineiros que colocam em depósitos escuros a lata de lixo, a escória do templo. Lá se guardam as vassouras e o pano de chão. Ali também escondem o sacrário num último passo para o colocarem na rua. Pois diz o Senhor:
Porque me rejeitastes, também eu te rejeitarei. Oséias 4, 6. E como rejeitaram a Deus, cumprem o projeto de Satanás. É bem por isso que Nossa Senhora tem alertado o mundo de que em breve milhares de igrejas se tornarão em pistas para os demônios. Primeiro, o inimigo de Deus fez os sacerdotes virarem as costas para Jesus. Não satisfeito, mandou retirar os sacrários do centro das igrejas. Fez os padres tirar as vestes, batinas. Um padre andando na rua sem batina, onde fica o testemunho de Cristo neste padre? Desta forma, o clero está automaticamente rebaixado ao nível dos leigos. Assim fica difícil distinguir um sacerdote de um leigo. Ambos se vestem igual. O espaço reservado para Deus fica cada vez menor, desde as capelas até os corações. Colocam nosso Senhor Jesus Cristo em pequenas capelas, porque os corações dos homens estão pequenos, cada vez mais fechados, cada vez mais mortos. E quando retiramos Deus de seu espaço, só sobra uma coisa: a energia do vácuo, ou seja, o desprovimento espacial absolutamente vazio. Portanto, se no sacrário o próprio Jesus está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade, sob as aparências do pão, sendo ele Deus, deve ocupar o lugar de destaque, o centro. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Segundo Samuel 6, 17. A cegueira espiritual é tanta que a maioria não consegue enxergar esta tão grande falha, onde o homem quer tomar o lugar de Deus. Como está escrito, tem olhos e não conseguem enxergar, ouvidos e não conseguem ouvir. Mateus 13, 15. Felizes são todos os ceifadores que enxergam esta grande falha e voltaram arrependidos, e hoje estão seguindo e ajudando a combater estas heresias na Igreja Católica. Esses serão chamados filhos da luz. A messe é grande, mas os operários são poucos. Seja um ceifador ou ceifador.